Graça e paz, igreja querida. É muito bom realmente nós estarmos no meio dessa semana, como o Felipe falou no início, né? Deixando um monte de porcaria, interessante, não é? Para nos envolver com coisas tão importantes. Não é que as coisas são porcarias em si mesmas, mas é que quando comparadas com aquilo tudo que nós estamos fazendo aqui, não sei se é muito diferente disso, não é? Nós estamos aí na 5ª semana de jejum e oração com esse tema geral, estratégia mundial de Satanás. Não é que a gente queira dizer que dominamos todas essas estratégias. Nós não podemos dizer que sabemos quais são todas essas estratégias. Mas, biblicamente falando, e com intimidade com Deus, e Deus nos falando ao coração, Ele vai nos dando o norte, Ele vai nos dando a dimensão dessas estratégias de Satanás. Nós temos visto aí alguns enfoques dessas estratégias. No primeiro dia, na primeira quarta-feira, nós trabalhamos a ideia da criação perfeita de Deus. Os irmãos devem se lembrar disso, que o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha construído, aquilo que Ele tinha criado, toda a criação era maravilhosa, tudo aquilo era muito maravilhoso. Nós nem imaginamos o quanto toda a criação de Deus era maravilhosa antes do pecado, antes da rebelião. Então nós vimos a criação maravilhosa, o homem maravilhoso, sem pecado. Quando alguém olhava para Adão e quando alguém olhava para Eva antes do pecado, viam o próprio Deus nos seus atributos, nas suas características que Ele transmitiu ao homem. Então nós vimos tudo isso e vimos como o casamento era perfeito. Então era uma dimensão perfeita. Nós não conseguimos imaginar essa dimensão perfeita da criação, essa dimensão perfeita do próprio homem e mulher, essa criação perfeita da família. Mas Satanás, ele desarticulou, ele não frustrou esse projeto, porque Deus não se deixa frustrar. Deus não foi tomado de surpresa. Não que Satanás de repente surgiu na frente do projeto de Deus e frustrou os seus propósitos. Não, Deus, como é onipresente, onisciente e onipotente, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares, Ele pode tudo, inclusive podia até impedir isto. Mas uma das características da sua criação, do homem, inclusive dos anjos que caíram, é o livre-arbítrio. Então Deus, respeitando esse livre-arbítrio, Ele permitiu que as coisas acontecessem como aconteceram. Então aconteceu o quê? Satanás influenciou, através de uma estratégia que ele sabia muito bem para quem estava lançando essa estratégia, não é? Disse para o homem que Deus não iria cumprir aquela promessa dele. Não, que nada, Deus disse isso para vocês, porque Ele sabe que no dia em que vocês comessem desse fruto, vocês se tornariam iguais a Ele. E Eva comprou essa ideia. Aliás, ela se extasiou com essa ideia, a ideia de ser igual a Deus. Uau, ser igual a Deus. Passou essa ideia para Adão, Adão também comprou, e aí o homem passou a morrer, passou a adoecer, toda a criação passou a sofrer as consequências desse pecado. Então nós vimos isso na segunda quarta-feira com o pastor Alex, como o dedo de Satanás desarticulou esse projeto maravilhoso de Deus. E a partir daí, todas as vezes que Deus levantava um projeto para resgatar o homem, e Ele fez isso através de Abraão, levantou Abraão, depois de Abraão veio Isaque, Jacó, Esaú,
Satanás estava ali para burlar esses projetos. Ele sempre interferiu nos projetos de Deus, a partir do projeto inicial. Quando o faraó, por exemplo, quis monopolizar o povo, quando quis segurar o povo como escravo ali no Egito, e não permitir que o povo saísse, estratégia de Satanás. Depois, quando eles conseguiram sair por intervenção de Deus, mesmo assim ele fez a cabeça de Faraó para ir atrás do povo. Ele só não destruiu o povo de Israel, porque Deus abriu um mar e fez com que o povo passasse a pés secos pelo mar. Ele só não frustrou por causa disso. Mas Deus disse, não, agora não. Agora você não vai botar o teu dedinho aí não. E muito pelo contrário, todas essas experiências de Satanás em relação ao povo, Deus mostrou que ele era mais, que ele era mais importante, que ele era mais poderoso, que ele tinha planos objetivos para com o seu povo. E na história de Israel nós vemos todo o tempo Satanás tentando colocar o dedo novamente ali para burlar, para suplantar esse projeto de Deus. Teve uma época quando o povo estava ali na Babilônia, isso nós vemos no livro de Esther, que de repente o povo de Israel quase foi destruído ali, mas por intervenção de Deus, só lendo o livro de Esther mesmo para poder entender como a intervenção de Deus foi importante ali, Satanás perdeu novamente. Satanás perdeu quando tentou matar Jesus com 1, 2, 3 anos de idade, até 2 anos de idade, matando todas as crianças. Ele ficou frustrado. Ficou frustrado quando ele tentou Jesus, ali no deserto, levando ao pináculo do templo, dizendo, tira-te daqui para baixo, não está escrito que os anjos viriam te ajudar? Olhem só, os planos, as estratégias de Satanás. Estratégia de Satanás, fazendo com que Jesus fosse morto na cruz, só que ele driblou a morte. Então, nós percebemos no eixo da história como todo o projeto de Deus tinha a tentativa de desarticulação por parte de Satanás. E isso não mudou. Isso não mudou. A igreja cristã, ela passou várias fases. Os 3 primeiros séculos, uma primeira fase. Foram os séculos em que Satanás tentou destruir a igreja, perseguição sobre a igreja. A igreja foi muito perseguida, muitos cristãos foram mortos, muitos cristãos foram devorados por feras, muitos cristãos foram colocados em baús, em tinas de óleo quente, muitos cristãos foram colocados em fogueiras, tudo para tentar burlar e frustrar esse projeto de Deus. Não conseguiram, a igreja ficou cada vez mais forte, isso nos 3 primeiros séculos. Depois, nos 10 séculos seguintes, até o 13º século, as coisas mudaram. A igreja passou a ter a aprovação do Império Romano, através de Constantino. Constantino teve lá sua experiência com Deus, não é? Quando viu um sinal no céu, o sinal da cruz ali no céu, e algo escrito dizia assim, com este sinal vencerás. O que ele fez? Decretou que todo o Império Romano seria cristão. Então foi uma fase importante para a igreja aí. Só que no 13º século houve uma estratégia de Satanás, o início de estratégia de Satanás novamente para tentar burlar o projeto de Deus. Um movimento cultural chamado Renascença. A ênfase da Renascença era o seguinte, olha, o cristianismo
ou tudo que o homem pensava tinha a ver com Deus, nesses 10 séculos, nesses 1000 anos. Só que o homem resolveu cortar o seu cordão umbilical de Deus e se afastar de Deus, dizendo assim: agora eu me cuido. É a época do secularismo. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós estamos debaixo desses valores culturais. Eu não estou contando algo aqui sem sentido, não. Nessa época, qual era o objetivo? O objetivo era o seguinte: nós vamos cuidar de nós mesmos. O humanismo, o homem em primeiro lugar, não Deus em primeiro lugar, o que era uma tônica marcante nos 1000 anos, do terceiro século até o 10º século. Deus estava em todas as coisas, não existia essa dicotomia vida secular e vida religiosa, aquilo que era porcaria e aquilo que era espiritual. Antes era tudo espiritual. As pessoas viviam uma teocracia. Era Deus conduzindo o povo, com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades doutrinárias, sim, mas todo mundo era cristão, até por imposição inicial de Constantino. Só que chegou num ponto que eles disseram assim: basta. Foi chamada a emancipação do homem, o antropocentrismo. Não era Deus no centro, mas o homem no centro. Não era Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, o culto cristão em primeiro lugar, mas era o homem em primeiro lugar. E aí começou a nascer, como uma semente, o secularismo que vivemos hoje. Hoje nós vivemos a vida profissional e vida religiosa. Vida relacional fora da igreja e vida relacional dentro da igreja. Algumas famílias vivem até uma vida relacional em família fora da igreja e é uma outra família dentro da igreja, como uma forma de divisão entre o que é secular, ou seja, aquilo que não tem nada a ver com Deus e aquilo que tem a ver com Deus. Hoje nós ouvimos pessoas dizendo assim: não misture as coisas. Quando a gente vai falar de Deus, quando a gente vai falar de Deus, por exemplo, no relacionamento familiar, quando a gente vai falar de Deus no trabalho, quando a gente vai falar de Deus nos planos pessoais, as pessoas dizem, ou algumas pessoas dizem, não misturem as coisas. Influência cultural. Uma pessoa é alguém aqui dentro e é alguém diferente lá fora. Influência cultural desse secularismo. Vida religiosa é uma coisa. A minha vida própria é uma outra coisa. E aí nós vemos uma não influência cada vez maior da vida religiosa na vida pessoal. Os irmãos perceberam como isso nos influencia hoje? E como isso atrapalha a nossa luta contra as artimanhas, contra as estratégias de Satanás? Nós vimos isso mais tarde, um pouco no século XVIII, com o iluminismo, com a valorização da razão. O pensar é mais importante. Eu sou inteligente. Século XVIII, século XIX. Só que no século XX acontece um outro movimento cultural chamado pós-modernidade, que a ênfase não era mais no pensar, na razão. A ênfase agora é no sentir. Por isso que as pessoas procuram cada vez mais igrejas onde eles se sintam bem, onde tem uma música gostosa para ouvir, onde tem uma palavra gostosa, uma oratória gostosa para se apreciar, onde tem pessoas com as quais eu me relaciono de maneira mais gostosa também, mais apropriada, num lugar onde eu tenho mais estrutura para poder me sentir bem. Então hoje nós vivemos sob a égide do sentimento. Não era mais como no século XVIII e XIX, que a ênfase era na razão.
Agora a ênfase é no sentir. Então, nós, quando lutamos contra as estratégias de Satanás, sem ter isso em mente, nós acabamos esmurrando o ar, tomando atitudes e ações que acabam não funcionando. Eu quis dar esse panorama geral só para mostrar o quanto essas influências culturais estão sobre nós hoje. Nós somos frutos de uma cultura. Nós agimos automaticamente a partir de uma cultura. Nós vivemos subjacentes a uma cultura do Renascimento, recebendo influências de lá, não é? Onde o homem no centro, o homem é mais importante, as coisas de Deus não são importantes, o mais importante sou eu, isso é secularismo. O importante é eu me sentir bem, isso é um pouco de humanismo, e agora com influências da pós-modernidade, onde a questão é no sentir, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar num lugar para me sentir bem. Então, debaixo desse panorama geral, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor algumas estratégias de Satanás usadas contra nós. Porque agora não é mais a questão de cultura. Isso o pastor Wagner deve ter comentado de alguma forma na quarta-feira passada que eu não pude estar. Ok? Hoje, a gente vai trabalhar mais a ideia assim: estratégia mundial de Satanás na igreja contemporânea, nas dinâmicas pessoais, no nosso dia a dia. O que no nosso dia a dia e como no nosso dia a dia essas estratégias de Satanás são evidentes aí. Existem alguns textos que eu quero compartilhar com você, para a gente ganhar tempo. Não é? Se você quiser anotar só onde estão esses textos, são textos conhecidos, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não é porque nós não temos alguém aqui, ou um imperador aqui tentando nos aprisionar e nos colocar numa fogueira, não é por isso que Satanás não está trabalhando. Está trabalhando sim, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aí o texto diz assim no versículo 9, a primeira parte: resisti-lhe firmes na fé. Um outro texto em Tiago 4, 7 e 9, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A realidade de Satanás na vida do homem hoje, na vida das famílias hoje, na vida profissional hoje, na vida política hoje. Mas sujeitai-vos, pois, a Deus. Levar mais em conta, dentro daquela ideia do secularismo, as coisas humanas, as coisas do aqui e agora e as coisas de Deus, levar mais em conta as coisas de Deus. Porque as coisas do aqui e agora estão sujeitas ao direcionamento e ao gerenciamento de Satanás. Porque a Bíblia nos fala que quem é que gerencia tudo isso aqui? Todo esse sistema político, esse sistema corporativo, esse sistema relacional, é o Deus desse século, é Satanás, ok? Mas sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Paulo falando em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. Nesse contexto, a ação satânica se dá na nossa mente, se dá nas circunstâncias. Na nossa mente, através das emoções, através dos pensamentos, através da nossa vontade. Satanás trabalha nesse campo, no campo da nossa mente. É um dos campos de guerra preferidos de Satanás. Tem um texto em Provérbios que diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Se a nossa mente é um terreno fértil para Satanás trabalhar, então ele vai colocar coisas na nossa mente e no nosso coração que estão completamente dissociadas de Deus, contra Deus. Então nós precisamos estar espertos, não é? Precisamos estar atentos a isso, ok? E ele trabalha através das circunstâncias, as doenças, os problemas familiares, os problemas financeiros, os problemas relacionais, as perseguições, enfim, o nosso dia a dia. Ele trabalha nesse contexto. Isso é campo de ação dele, a nossa mente e as pessoas que estão ao nosso redor, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades do ar. A nossa luta não é contra a pessoa, e sim contra as potestades do ar. Então vamos lá, existem algumas estratégias, nós precisaríamos de vários dias para trabalhar várias dessas estratégias, mas eu pensei algumas aí. Uma das estratégias usadas por Satanás nos dias de hoje, porque nós vivemos nos dias de hoje, e debaixo desse contexto cultural, frustrações. Ele usa as nossas frustrações, ele usa as nossas decepções, ele usa os nossos desapontamentos. E por que acontecem as frustrações, as decepções e os desapontamentos? Porque olhando tudo aquilo que Satanás oferece de bom para nós, nós criamos expectativas altas, muito acima do que aquelas que nós conseguimos atingir. Perceberam aqui? Nós buscamos atingir expectativas, nós temos expectativas muito altas, nós desejamos muitas coisas, maiores do que aquelas que nós conseguimos alcançar. Essa diferença tem um nome: frustração, decepção, desapontamento. Então nós nos desapontamos com pessoas, nós nos frustramos com pessoas, nós nos decepcionamos com situações, com circunstâncias, nós nos decepcionamos com projetos que fazemos, com planos que fazemos, e por alguns motivos, até porque não planejamos bem aquilo que nós conseguimos fazer, e Deus permite que nós nos frustremos mesmo, Ele permite que nós nos decepcionemos mesmo, porque Ele quer nos levar a estarmos dependendo dEle, e não das circunstâncias, não dos problemas, não dos nossos planos, dos nossos projetos. Ele quer que nos envolvemos com as coisas de Deus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aí nós, debaixo daquela influência cultural, nós gastamos mais esforços nas coisas seculares, nas coisas do mundo. Nós gastamos mais tempo, mais projeto, mais energia naquilo em que tem o gerenciamento de Satanás do que naquilo em que tem o gerenciamento de Deus. Nós amamos mais as coisas desse mundo. Abra lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, para você ver o que Tiago fala ali para nós. Tiago 4, versículo 4. Quando ele diz ali: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo
é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Muitas vezes nós nos decepcionamos porque nós fazemos acordos, fazemos combinação com as coisas do mundo mais do que com Deus. E aí nós nos frustramos. E nós nos esquecemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós nos esquecemos que nós devemos nos alegrar em todas as coisas, nós devemos orar sem cessar, em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco, diz Paulo ali em 1 Tessalonicenses 5. Então, essas decepções, elas são importantes para nós, para que a gente se situe de novo, para que Deus nos traga novamente para junto dele. Então, as decepções são estratégias usadas para Satanás para nos destruir. Só que nós precisamos pegar essas frustrações, essas decepções, esses desapontamentos e agradecer a Deus por ele. Senhor, obrigado porque isso está me levando mais perto do Senhor. Obrigado, Pai, porque todas essas coisas estão concorrendo para o meu bem, pois esta é a vontade tua para com a minha vida. Então isso acontece com as decepções. Uma outra estratégia que Satanás usa aqui é a estratégia do desânimo. Nos leva a nos desanimar, justamente por conta dessas decepções. É um desdobramento das decepções e das frustrações. Ao invés de nós desanimarmos, nós agradecermos a Deus, é uma forma de nós trabalharmos contra essas estratégias de Satanás. Desânimo. O desânimo, de maneira geral, vem após essas frustrações e esses desapontamentos. O texto da palavra de Deus diz assim, ali em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 28 a 30. Vê, o Senhor teu Deus te deu esta terra. Naquele momento, o povo de Deus estava chegando na terra prometida. E Deus estava dizendo assim, olha, você está chegando na terra prometida, ok? E o Senhor estava mostrando para eles assim, olha, eu te dou essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, teus pais. Não temas e não te assustes. Deus dizendo isso para eles, através de Moisés. Para onde subiremos? Respondeu o povo. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. Quando Moisés, dirigido por Deus, disse para ele assim, olha, sobe e tome posse dessa terra. Só que eles olharam e viram que a gente que tinha lá em Canaã era gente muito grande. Era gente que era muito maior do que eles, eram muito mais fortes do que eles. E eles se desanimaram com isso. E eles disseram assim, aqueles nossos irmãos, aqueles 10 espias que foram para espiar a terra, disseram, olha, nós não vamos conseguir destruir esse lugar, nós não vamos conseguir tomar esse lugar. Mas Josué e Caleb, eles falaram, não vamos, que com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir tomar posse desse lugar. Só que como 10 não quiseram tomar posse do lugar, eles desistiram. E aí olhem só o desdobramento dessa falta, desse desânimo. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. E eles não quiseram ir, eles quiseram simplesmente colocar a sua confiança na força deles.
com o desânimo, ao invés de eles confiarem em Deus, confiarem naquilo que Deus tinha feito ali na saída do Egito, porque Deus é quem deu a vitória para eles lá no Egito. É isso que o texto está dizendo. Olha, o Senhor vai adiante de vocês, é o Senhor quem vai combater. E eles não quiseram seguir em frente porque olharam para a sua própria força, olharam para o seu próprio poder. Então, Satanás usou o desânimo para neutralizar a ação do povo. Se a gente for ver, abra lá em Deuteronômio no capítulo 1, que tem um desdobramento bem importante aqui. Capítulo 1, versículo 31 a 33, quando ele diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, ou seja, que nós não vamos conseguir, acatando o desânimo que Satanás tinha colocado no coração, ele diz assim, Deus diz assim: ninguém dessa geração verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu a darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o seu coração. Então, esse desânimo que aconteceu no meio do povo teve um desdobramento diferente por falta de fé e de confiança. Muitas vezes nós nos desanimamos com as situações com as quais nós estamos nos defrontando. Problemas de saúde, problemas na área da saúde, problemas de desemprego, problemas relacionais que não se fecham, que não se resolvem. Muitas vezes nós ficamos desanimados. Estratégia de Satanás para quê? Para nos fazer retroagir, para nos fazer parar. Nós nos esquecemos que aquele que nos salvou, que aquele que nos libertou do pecado é poderoso para nos dar vitória também. Muitas vezes nós fazemos igual aqueles 10 espias, que olhou as dificuldades e não olhou o Deus que pode suplantar essas dificuldades. Nós olhamos os problemas, o tamanho dos problemas, e não olhamos o tamanho do Deus que é capaz de suplantar os problemas. Nos dias de hoje, estratégia de Satanás na nossa dinâmica de vida, no nosso dia a dia. E nós precisamos estar muito espertos em relação a isso. Então, as decepções e frustrações causam desânimo, e esse desânimo, quando acolhido, nos neutraliza, nos faz parar. Uma outra estratégia de Satanás que eu anotei aqui para a gente compartilhar um pouco, é o descontentamento, tristeza, insatisfação. Muitas vezes nós somos insatisfeitos com aquilo que temos, somos insatisfeitos com aquilo que somos, somos insatisfeitos com aquilo que fazemos e não valorizamos o que Deus fez por nós. Isso significa o quê? Que nós olhamos mais a vida secular do que a vida religiosa, mais a vida secular do que o poder de Deus sobre a minha vida. Influência cultural, descontentamento, tristezas, insatisfações. Olhamos sempre as coisas mais altivas, queremos coisas muito grandes. E
Por quê? Porque estamos descontentes, tristes e insatisfeitos com aquilo que temos. Perceberam? Um exemplo bem corriqueiro. Você fica fazendo planos enormes para comprar aquele celular último tipo, né? última geração. A hora que você comprou, aquele sentimento acaba. E aí você elege um outro equipamento para que você possa comprar o mais rápido possível. Ou seja, não estamos contentes, não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Isso é em relação a trabalho, e isso em relação a relacionamentos. Queremos namorar com alguém, quer dizer, queremos, né? Alguns querem, né? Eu não quero mais namorar com ninguém. Tem a minha esposa já. Cuidado com o que você vai falar em casa, hein? Mas assim, depois que há um comprometimento com aquela pessoa, os olhares já partem para uma outra pessoa. Isso acontece muito no dia a dia. O mundo secular aprova isso. Por quê? Você precisa dar vazão aos teus sentimentos. Humanismo. Antropocentrismo. Você é mais importante. Os teus sentimentos precisam dominar e precisam fazer com que você se divirta mesmo. Você tem que dar vazão aos teus sentimentos. Bens, isso acontece muito na relação com os bens. E Satanás, que sabe que nós temos essa estrutura de insatisfação, de descontentamento, ele coloca sempre nos nossos ouvidos e no nosso coração um desejo de alguma coisa a mais. Queremos alguma coisa a mais. Ele coloca ali, existe todo um projeto de marketing na sociedade para nos fazer comprar. Independente se nós necessitamos. O importante é dar vazão aos desejos. Aliás, o capitalismo, ele existe por conta dos desejos. Então, o que as campanhas de marketing fazem? Aumentam cada vez mais o poder de convencimento, não é? Dizem, olha, você precisa disso. Eles querem vender a ideia de que nós precisamos alguma coisa. Isso tem a ver com descontentamento. Agora, nós nos esquecemos o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus 13:5, quando diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Avareza significa um desejo de ter mais. Contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, a quem temerei? O que me poderá fazer o homem? E outro texto que está em Filipenses 4, que diz assim: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra de Paulo ali, um texto extremamente conhecido, onde ele mostra o quê? Nós precisamos aprender a estarmos contentes em todas e quaisquer situações. Dominar os nossos desejos, os desejos intensos, não é? Ter uma vida sem avareza, vida simples. E 2 textos de Provérbios que nos ajudam a relacionar tudo isso com a beleza real. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Uma vida de contentamento é uma vida alegre.
E uma vida alegre se transparece no rosto. Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então uma vida de descontentamento, uma vida de tristeza, uma vida de insatisfação, nos leva a ter um espírito abatido e seca os ossos. Acontecem as doenças, ocorrem as doenças. Ficamos com aparência ruim. O descontentamento, a tristeza deixa as pessoas feias. Então são alguns textos aí de Provérbios que vão ao encontro dessa estratégia usada por Satanás. E se nós soubermos usar bem essas ferramentas contra essas estratégias, nós conseguimos ter uma vida de mais qualidade. Tem mais uma aqui, a última, tá bom? Contaminação. Satanás, ele nos leva a estarmos contaminados. Contaminados em que sentido? Ele vai sempre na direção oposta de Deus. Se Deus exige santidade, Satanás quer fazer com que a nossa vida seja totalmente voltada para aquilo que é impuro. Olhem só o que diz esse texto de Marcos. Olhem só o que existe dentro do teu e do meu coração. O que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É o que existe dentro de nós. Então o que Satanás faz? Ele alimenta essa fonte de desejos maus. Ele alimenta essa fonte de coisas ruins que somos nós e que temos dentro de nós. Ele procura acelerar o processo de corrupção do corpo, processo de corrupção dos pensamentos, processo de corrupção dos sentimentos, das emoções. Isso Satanás faz. Mas aí o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte aqui, olhem, portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal, de modo a obedecerdes às suas paixões. Nem ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumentos de injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte para a vida, e lhe ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está dizendo aqui? Ao invés de nós acolhermos as estratégias de Satanás e fazer das nossas mãos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, instrumentos dele, façamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos caminhos como instrumentos de Deus. Nós não podemos nos esquecer que Satanás não tem olhos. Satanás não tem mãos. Ele é espírito. Mas ele quer olhar algumas coisas através dos seus olhos, através dos nossos olhos. Ele quer sentir algumas coisas através dos meus sentimentos e dos teus sentimentos. Gente, Satanás fazendo do meu corpo instrumento da iniquidade dele. Imagine isso na área sexual, com os nossos olhos, com os nossos dedos clicando aqui e ali, vendo isto ou aquilo, para sentir aquilo outro. Sabe quem está querendo que sentir isso? É Satanás, porque ele não tem essa nossa estrutura. Ele não tem olhos, ele não tem mãos, ele não tem boca.
Ele não tem membro algum que nós temos. E Ele quer sentir através dos nossos. O pastor Wagner contou aqui uma ilustração, um ou dois domingos atrás, que quando ele era bem jovem, ele foi com uma turma para expulsar um demônio de uma moça. Lembram disso? Quando ele falou isso aí? Quando um dos jovens chegou para expulsar o demônio falou assim, disse o que para ele? Você fica quieto, eu fumei com a tua boca ontem. Gente, isso é sério. Isso é sério. É para impactar a gente mesmo. Então, cuidado com o que nós olhamos, porque Satanás, ele quer nos contaminar, ele quer nos levar para o mesmo lugar em que ele está. Como ele não pode, ele vai fazer com que nós tropecemos e ele desonra o próprio Deus Todo-Poderoso. Cada vez que nós fazemos alguma coisa que agrada a Satanás, que agrada o diabo, nós estamos desonrando a Deus, porque ele já desonrou. Teríamos mais algumas coisas, mas vamos lá, vamos concluir dizendo assim: quando Satanás consegue reproduzir, ouçam bem, quando Satanás consegue reproduzir o seu caráter no coração e na vida do crente, ele atinge o alvo de envergonhar o Criador. Ao invés de nós estarmos sendo criados para glorificar e exaltar o nome de Deus, nós estamos sendo usados muitas vezes para envergonhar o nome daquele que nos salvou, daquele que derramou o seu sangue na cruz. Quando Satanás consegue reproduzir o seu caráter maligno, no coração e na vida do crente, ele coloca todos os membros do corpo do crente a seu serviço. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde está esse texto? Gálatas 5:22. Eu quero concluir com uma carta escrita do diabo para um jovem aprendiz. No século XX existia um teólogo muito famoso, um teólogo inglês chamado C.S. Lewis. Alguns devem conhecer. E ele escreveu um livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uma dessas cartas, ou um trecho de uma dessas cartas, já mudada um pouco para o nosso contexto aqui, porque esse livro foi escrito por volta de 1942. Então, alguma coisa aqui que vocês vão perceber, como computadores, celulares, não existia lá, mas já foi adaptado aqui para a gente tentar contextualizar isso. Olhem só o que essa carta do diabo a um jovem aprendiz diz. Não podemos evitar diretamente que os cristãos vão à igreja, nem que leiam suas Bíblias e conheçam a verdade. Se tentarmos tirar isso deles diretamente, seremos expostos. Tampouco podemos evitar diretamente que se entreguem a uma relação íntima com o seu Salvador. Ao mesmo tempo, sabemos que se chegarem a isso, nosso poder sobre eles acabará. Mas algo que podemos fazer e que sempre nos deu resultado. Deixemos que eles acreditem que são bons cristãos. Deixemos que façam coisas por Cristo quando sentirem vontade, mas roubemos seu tempo. Isso é o que quero que façam, distraiam-nos durante o dia inteiro, para que não mantenham sua conexão com o seu Senhor. No livro, ele diz assim, para que não mantenham sua conexão com o nosso inimigo, referindo-se ao Senhor, porque quem está escrevendo é o diabo. Mas como fazer isso?
Mantenham-nos ocupados em trivialidades da vida, coisas sem importância, porcarias. E inventem inúmeras estratégias para ocupar as suas mentes. Façam que eles gastem. Convençam-nos a trabalhar por longas horas, todos os dias, 10, 12, 14 horas por dia, para que mantenham esse estilo vazio de vida. Evitem que passem tempo com os filhos. Sobrecarreguem suas mentes para que não consigam ouvir aquela calma voz do nosso inimigo. Façam que escutem muito rádio e música o tempo todo, que mantenham os aparelhos ligados constantemente, seja TV, computadores, celulares. Aí a contextualização, tá? O importante é mantê-los distraídos com as nossas seduções. Eles nem perceberão que estão sendo tentados. Com isso, eles viverão ocupados e ansiosos, não conseguirão escutar o inimigo, e muito menos deixar-se guiados por ele. Encham as mesas com revistas, bombardeiem-nos com notícias da atualidade o tempo todo, invadam as ruas com anúncios publicitários, inundem-nos de propagandas inúteis que oferecem produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Apresentem lindas e magras modelos nas revistas, filmes e televisão, mas que pensem que a beleza exterior é o mais importante e fiquem insatisfeitos consigo mesmos e com seus cônjuges. Desculpe, que fiquem insatisfeitos consigo mesmos e com seus cônjuges. Substituam as festas religiosas por costumes pagãos. Ao invés de Natal, Papai Noel. Ao invés de Todos os Santos, Halloween. Ao invés de Quaresma, prolonguem o carnaval e as festas sensuais. Eles cairão facilmente. Que nem se fale em morte e pecado, nem nada disso. Que não se lembrem dessas realidades. Ofereçam coelhinhos e chocolates na Páscoa. Mesmo em seu tempo livre, é preciso mantê-los muito ocupados, tentando fazer 1000 coisas. Que não consigam contemplar o reflexo do inimigo na natureza. Que quando voltem para casa estejam exaustos. Mantenham-nos ocupados. Encham suas vidas com coisas, ainda que sejam boas, para que não tenham tempo para oração. Assim, em pouco tempo, eles estarão trabalhando com suas próprias forças somente. Sacrificarão sua saúde e sua família. Quando forem para alguma reunião ou atividade espiritual, que estejam atentos às fofocas e ao que acontece ao redor deles e não consigam prestar atenção no essencial. Sigam estas ordens e eles serão seduzidos por nós e se esquecerão da presença e do amor do inimigo caindo em nossas armadilhas. É claro, isso é um conto, mas que reflete muito bem aquilo que vivemos. E quem sabe, talvez uma expressão muito fraca, tosca, daquelas estratégias que Satanás tem para cada um de nós, porque ele é inteligente, ele é oportunista, ele sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles, ele sabe aquilo que te chama mais atenção, ele sabe aquilo que te monopoliza, ele sabe qual é o teu elemento de culto, qual é o teu ídolo. Que o Senhor nos ajude a viver um pouquinho mais esperto, porque nós vivemos o nosso dia a dia tão envolvidos com essas porcarias do aqui e agora, e nós acabamos sendo usados por Satanás nas suas inteligentes estratégias. Vamos orar. Primeiro, para que nós estejamos mais atentos. Para que nós não nos distraiamos com as coisas do aqui e agora. E deixemos as coisas realmente importantes para segundo plano, terceiro ou em último plano. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é presente em nossa vida. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado, ó Deus, pela esperança de vida eterna. Obrigado porque nós podemos contar com a Tua palavra
e contar com a tua armadura para nos defrontar contra as estratégias satânicas, diabólicas, que vêm sobre o teu povo para neutralizar o teu povo. Nós não queremos estar neutralizados, ó Deus. Nós queremos estar sendo usados pelo Senhor. Nós queremos estar sendo modelos de gente, modelos de pessoas, modelos de famílias, para esse mundo que não tem nenhum modelo e que o modelo deles são modelos que expressam os valores culturais do nosso tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a influenciar, ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a ser sal. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor.